você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já se inscreveu, Jesus te abençoe. Hoje eu vou pedir para você não deixar de compartilhar, porque o assunto é muito tremendo, é algo muito importante. Nós vamos falar sobre o que as pessoas mais têm, que é o desânimo, é estar sem coragem, sem vontade de fazer nada. Você já esteve assim? Vamos ver logo após a vinheta. O desânimo é algo muito comum. Acontece sempre das pessoas virem reclamar, falar que está desanimado, só que nós não podemos deixar o desânimo nos dominar. Ao contrário, nós temos que estar atentos, principalmente no que diz respeito ao reino espiritual. Vamos ao tema de hoje: vencendo o desânimo espiritual. O nosso texto base está em Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O desânimo, ele significa um abatimento, é justamente o resultado de um conflito entre uma expectativa que temos e a demora de se realizar. Segundo Coríntios 4:8, o apóstolo Paulo fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. É muito importante nós termos isso em mente. Nós podemos até ficar perplexos com os acontecimentos, mas desesperados não. Por quê? Porque nós somos daquele que esperamos no Senhor, que olhamos atentos para o Senhor. Nós não podemos nos abater, para que não venhamos a desistir, não venhamos a ficar paralisados na nossa caminhada na fé. O salmista, no Salmo 34, verso 17, diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Olha a certeza do salmista. E nós olhamos, nós temos que ter isso em mente, que o desânimo, ele pode vir ocasionar até mesmo uma paralisia na fé. E quando não, você retroceder. Por isso que é importante. O desânimo, ele pode ser causado por muitos fatores. Por exemplo, o fator emocional, o fator físico, financeiro e, por que não dizer, e o que nós vamos estudar, espiritual. Vamos pegar a questão do emocional, a frustração, desilusão, aborrecimentos, tristeza, mágoas, decepção. São tudo fatores que nos levam até mesmo a desistirmos de Deus. Por isso que nós temos que estar atento. Existe muitos sinais desse desânimo estar afetando e estar virando um desânimo espiritual. Por exemplo, falta de comprometimento com Deus. Como tem sido o seu empenho na obra de Deus? Sem desejo de orar. Eu estou tão desanimada, não tenho nem vontade de orar. Olha como nós temos que estar atentos, porque está afetando o nosso espiritual, a nossa comunhão, a nossa guerra. Então nós temos que estar atento, evitar a leitura da palavra. Eu fiquei tão desanimada, tão cansada, olha o físico, que eu nem consegui ler. Então nós temos que estar novamente atentos. Ir à igreja? Eu já fui no domingo, tá bom? Não, quanto mais eu puder me alimentar da palavra, estar em comunhão com os irmãos, é bom para nós. Jesus nos diz que nós devemos ter ânimo, que significa você tem que ter coragem, você tem que ter vigor, você tem que ter força. Olha o próprio Jesus falando em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições, elas podem gerar o desânimo. Por isso que Jesus fala: tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha força, tenha vigor, porque o nosso mestre já venceu. Nós devemos ter coragem diante das situações difíceis. Tem um versículo na Bíblia que fala que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena, por isso que eu tenho que ter coragem. Eu não posso desanimar. O desânimo nos leva à desistência, o desânimo nos afasta de Deus, nos afasta da vontade de
Deus. Embora, mesmo que eu não entenda, mesmo que você não entenda, a vontade de Deus, ela sempre será boa, agradável e perfeita. Vamos ver alguns personagens na Bíblia que passaram pelo desânimo? Vamos começar com Jó. Jó, capítulo 10, verso 1. Essa minha vida só me proporciona desgosto e cansaço. Olha para você ver como Jó estava. Por isso, Jó falando, extravasarei as minhas queixas, desabafarei as minhas mágoas. Eu achei interessante a estratégia dele. Ele simplesmente foi pôr para fora tudo aquilo que estava sufocando ele. Ele estava desgostoso com o sofrimento dele. Ele estava abatido. Ele estava amargurado, cansado. Após as perdas que ele sofreu, perdas físicas, no caso, ele perdeu os filhos, ele perdeu muitos empregados, perdas financeiras. Aquele homem que era tão rico passou a ser, pobre. O emocional dele ficou muito abalado, a saúde dele ficou, como nós sabemos pela Bíblia, ele até se coçava com um caco de telha. O primeiro momento do sofrimento de Jó, ele adora a Deus, mas depois ele tenta entender qual era a razão de tanto sofrimento. E Jó, nós vemos no livro que ele começa a questionar, que ele começa a conversar, que ele começa a querer entender o que estava acontecendo, até que ele novamente se rende ao Senhor. Jó capítulo 42, verso 1 e 2. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Jó reconhece a soberania de Deus, Jó reconhece a autoridade de Deus, Jó reconhece o poder de Deus. E Jó, ele olha aquela situação dele e ele consegue reverter o desânimo. Através da intimidade que ele tinha com Deus. Ele se coloca diante de Deus, nós lemos, ele abre o coração dele, ele fala para Deus realmente tudo o que se passa, mas ele reconhece a soberania de Deus. É interessante que quando Jó reconhece a superioridade de Deus, ele fala assim: eu sei que tu podes realizar tudo. Ele reconhece que tudo está no controle de Deus. Nós paramos um pouquinho, quem que nunca teve sofrimento? Quem que nunca passou por desilusão, por decepção, por perdas e por que não dizer financeira? Mas olha o que Jó fez. Jó, ele foi interceder, ele foi orar. Vamos ver outro, os exilados de Judá. Aqueles que voltaram da Babilônia, onde lá eles estavam cativos. Esdras capítulo 4, verso 1 e 4. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Agora você imagina, eles estavam numa grande obra, eles estavam fazendo a reconstrução do templo, mas aí vieram os inimigos e começou a trazer desânimo para eles, e ao invés deles se apegarem, não, estamos fazendo a obra do Senhor, estamos trabalhando na casa do nosso Deus, eles deixaram, eles foram afetados, eles desanimaram, eles voltaram para as casas deles, começaram a construir e reconstruir as coisas que eram deles, que interessavam a eles. Mas sabe o que aconteceu? A estratégia do inimigo foi frustrada. Eu fiquei impressionante quando eu comecei a dividir qual foi a estratégia que a turma de Judá, a tribo de Benjamim começou a ter. Primeira estratégia, eles ouviram a palavra de Deus, eles se voltaram para aquilo que Deus estava falando para eles. E Deus estava usando tanto o profeta Ageu como o profeta Zacarias para estar trazendo para eles o ânimo. E eles ouviram a palavra. Esdras 5:1 diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles.
quem que estava sobre eles? O Deus de Israel. Eles trouxeram quem era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. A segunda estratégia, eles obedeceram e eles temeram ao Senhor. Olha o que está escrito em Ageu, capítulo 1, verso 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Obedecer, temer ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor, são estratégias muito importantes nessa guerra espiritual que nós temos, para não cedermos ao desânimo. Mais uma estratégia, eles saíram da zona de conforto deles. Eles deixaram de olhar para aquilo que era importante para eles. Eles foram fazer o que agradava a Deus. Qual tinha sido a estratégia do inimigo? Volta para suas casas, vai cuidar das suas coisas. E quando vem o profeta Ageu e o profeta Zacarias e traz a palavra de Deus, eles saem do que era importante para eles. E eles focam no que era importante para Deus. Você está focado em quê? Naquilo que você se satisfaz ou naquilo que agrada a Deus? Vamos ver Esdras capítulo 5, verso 2, que diz assim: começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Aí você olha para mim e fala, e daí? Eu não estou construindo fisicamente a casa de Deus, mas nós estamos a serviço do Rei Jesus. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Nós temos que estar empenhados na obra de Deus e pode ter certeza. E Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, está comigo, está contigo aí para te ajudar, para te fortalecer, para não te deixar desanimar. Outra estratégia, eles confiaram no Senhor. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, eles ouviram a palavra de Deus. E o ouvir justamente a palavra, e eles se fortaleceram no Senhor e eles foram fazer a obra de Deus. Ageu capítulo 1, verso 13 e 14. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês. Era Ageu, era Deus falando, e Deus está contigo. Aí vem, eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou. Quer encorajar os outros que estão desanimados? Mostra para eles que o Senhor está com eles, assim como está contigo. De modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Mas Deus, Ele assim como mandou o profeta Ageu e o profeta Zacarias trazer ânimo para aquele povo, o Senhor, Ele também nos encoraja, Ele nos motiva, Ele nos alerta a termos ânimo, assim como Josué foi alertado. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você? Quantas vezes Deus tem que falar dessa maneira com você também? É Deus que ordena, seja forte, corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus falou isso com Josué, mas hoje não é diferente. Quantas pessoas estão paralisadas por causa do desânimo? Quantas pessoas largaram a guerra porque se desanimaram? Volta para o Senhor. Paulo, ele fala que independente da situação, nós não podemos desanimar. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente, isso aqui, estejamos a desgastar-nos, o interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Porque a palavra de Deus nos renova, a intimidade com Deus nos transforma, nos impulsiona para a glória dele. Vamos ver algumas causas que trouxeram e trazem desânimo ainda hoje? Más notícias. É terrível você receber uma notícia ruim. É o que mais ocorre no nosso tempo. Mas nós temos que estar atentos, porque Jesus falou em João 16,6. Antes, porque vos tenho falado estas coisas, encheu-se o vosso coração de tristeza, contudo eu vos digo a verdade. E Jesus, ele falou já, lembra João 16,33, no mundo vocês vão ter aflição? E Jesus falou assim, olha, vocês têm que entender que é necessário, quando Jesus estava falando para os discípulos, que eu vá, que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou ascender ao céu. Assim que eu chegar no céu, o Espírito Santo vai vir e vai ficar com cada um de vocês
Mas eles não entendiam, porque a presença do Senhor Jesus com eles era tão boa, era tão gostosa, era tanto milagre que eles viam Jesus fazendo. Então, quando Jesus falou isso para eles foram sinais de notícias ruins. O discípulo estava acostumado, né? Aí a gente vê, tem coisa que no momento parece ser ruim, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus transforma tudo que ao nosso olhar é maldição, Deus transforma em bênção. No Salmo 112, verso 7, o salmista fala assim: não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Aí você olha para você, será que teu coração está firme? Porque quando chega uma má notícia, você vai simplesmente: Senhor, me estrutura, me segura, me sustenta nesta hora. E o Senhor te fortalece. Sabe por que o salmista não temia más notícias? Salmo 112, verso 8, está a resposta. Porque o seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. O desânimo, ele é um adversário a ser vencido. Diante de notícias ruins, por não ser do jeito que nós queremos, por nos mostrar que não estamos no controle de nada, e é real porque não estamos, nós precisamos voltar o nosso olhar para a soberania de Deus, porque nele nós temos certeza que ele nos sustenta, que ele tem o melhor para nós. Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É isso que o Senhor, ele nos faz enxergar, que não importa, nós não vamos estar no controle nunca. Não adianta a gente achar que está do nosso jeito, porque o caminho de Deus é mais alto, o pensamento de Deus é melhor e é mais alto. É perfeito. Nós só enxergamos o hoje, mas o Senhor sabe o amanhã. Outro motivo de desânimo: falta de perspectiva. O tempo está passando, parece que nada está acontecendo, parece que tudo está continuando da mesma maneira. Pessoas fazendo faculdade, ralando, e chega na hora, eu não consigo um emprego. Parece que nada faz bem para mim, parece que eu não faço nada direito, mas não é isso. Olha o que diz Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós nos preparamos, nós fazemos a nossa parte, nós fazemos e tentamos fazer o melhor possível, mas é do Senhor que vem a vitória. É difícil esperar, só que tudo tem um tempo, e saber que nem sempre é do meu jeito. Saber que aquele ditado que diz que querer é poder não é verdadeiro, traz frustração, traz falta de perspectiva. Mas nesse momento, aonde você vê que está tentando dominar o desânimo, você precisa lembrar do conselho de Davi. Salmo 37, 5 e 7, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor, espera nele. Davi nos dá 3 conselhos: entregar, confiar e descansar. Entregar é você lançar no Senhor tudo aquilo que te abate, tudo aquilo que você que está tirando o teu sono. É entregar para o Senhor o que você pensa que é teu, porque é dele, aí você descansa. Você consegue confiar. Entregar é lançar nele, é colocar nele. Salmo 55, verso 22 fala assim: entrega tuas preocupações ao Senhor, ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Isto é entregar. É preocupação, é ansiedade, é angústia, é tristeza, não importa, entrega ao Senhor. Confiar é o requisito básico para você agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Se consagrar a ele é você entender que o que você tem, que as coisas ao teu redor não são tuas, mas é dele. Aí você consegue confiar que ele está no controle e descansar. É você mostrar para ele que você depende dele, que você aceita ser dependente dele. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração.
Não te apoies no teu próprio entendimento, porque não vai ser o meu pensamento ou o teu pensamento que vai te ajudar, mas vai ser você conduzir ao Senhor, você confiar no Senhor e deixar o Senhor trabalhar. Outra coisa que traz desânimo é a falta da esperança. Sabe o que significa esperança? Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Eu desejo alguma coisa, então eu entrego para o Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer acontecer segundo a boa, agradável vontade dele. E se não acontecer, eu sei que ele tem algo melhor para mim. Isso é esperança, isso é confiança no Senhor. E é interessante que a confiança é coisa boa, a confiança é sinônimo de fé. Salmo 62:8 diz, confia sempre em Deus. Ó povo meu, perante sua presença derrama todo o teu coração. Ele é o nosso refúgio seguro. É justamente isso. É você saber que Deus está trabalhando a seu favor. A Bíblia fala em Isaías 64:4 que desde a antiguidade não se viu nem com ouvidos se percebeu um Deus que trabalha a favor daqueles que nele confiam. Então nós precisamos voltar a ter a esperança no Senhor. A esperança é você confiar no controle de Deus. É você confiar que somente Deus e nada mais está no controle de tudo. Agora tem algo que é muito importante você entender. O desânimo, ele traz falta de comunhão com Deus. Ele traz falta de intimidade com Deus. E é o que mais pega para os crentes. Comunhão é você realizar algo em comum. É você ter concordância. Muitas vezes, porque você não concorda com Deus, com a permissão, com a vontade permissiva de Deus, você se afasta, porque não é a tua vontade, não é do jeito que você quer. Aí você se afasta de Deus, você culpa Deus de não ser do seu jeito, você quer ensinar a Deus como deve ser feito, e aí você se afasta de Deus. Aí, sabe o que acontece? Você é bombardeado por um turbilhão de pensamentos negativos. Nós precisamos fazer igual o rei Davi, pedir ao Senhor para nos ensinar a fazermos a vontade dele. Salmo 143, o verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Glória a Deus. E como é bom você pedir para o Senhor te ensinar a entender e a fazer a vontade dele. Deixa Deus no controle, Deus é soberano, nós vamos concluir. Nós precisamos fazer também como Paulo. Paulo, ele nos ensina a confiar que o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Olha que lição tremenda que Paulo está nos passando nesse momento. É o Senhor que conhece todas as coisas. O Espírito Santo que habita em nós, ele sonda. Então eu não preciso me angustiar, eu preciso confiar na vontade de Deus. Eu preciso fazer como o profeta Naum. Naum também me ensina que confiar no Senhor é entregar a Ele, é entender que Ele, independente da situação, Ele é bom. Como diz, Deus é bom o tempo todo e Deus nos protege, mesmo quando o tempo para nós parece não estar favorável. Deus está no controle. Naum capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Por isso que nós podemos dizer, o Senhor é bom o tempo todo. Por quê? Porque quando estamos em tempos adversos, nós nos refugiamos no Senhor. Nós simplesmente nos colocamos dentro do Senhor, na proteção do Senhor. É importante a gente confiar no Senhor, como o profeta Isaías nos ensina, Isaías capítulo 12, verso 2. Deus é a minha salvação, terei confiança e não terei medo. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. E eu preciso me esforçar, assim como você precisa se esforçar. Nós não podemos deixar o desânimo nos dominar, como disse nosso texto base, lembra? Não nos conformamos com o desânimo. Por quê? Porque nós precisamos renovar a nossa mente no Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude, que o Senhor Jesus te fortaleça
e te dê graça. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus, Deus te abençoe.